Fala aí, meus amigos empreendedores, beleza com vocês? Fabrício Souza para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui vou explicar para vocês, contar um pouco como foi e sobre essa experiência, né, no meu primeiro negócio, que eu entrei numa dívida de quase 40 mil reais, isso em questão de 6 meses, tá? E só para vocês entenderem que por que eu resolvi, né, explicar isso para vocês, que é importante vocês entenderem o que a gente passou e para vocês ficar preparado também para as coisas, né? Eu vejo que muita gente tem medo de empreender, ou às vezes de abrir alguma coisa, não dá certo, toda aquela coisa e tal, que faz parte, que é normal para qualquer coisa na vida que a gente vai fazer, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas se a gente não tentar, a gente também não vai saber. E vou contar, já falei nos outros vídeos um pouco sobre isso, mas hoje vou entrar mais a fundo, explicar para vocês como que eu entrei nessa dívida de quase 40 mil reais e como eu saí dela, e o que essas decisões que eu fiz, né, no decorrer aí foi fundamental para que eu conseguisse sair dessa dívida e prosperar também financeiramente. Porque se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás, se tivesse tomado outras decisões que a maioria tomaria, hoje com certeza não estaria nem de jeito nenhum conseguido quitar essas dívidas e muito menos prosperar, né? Então, como que foi para vocês entenderem? E também vou falar no vídeo aqui o que eu faria se hoje eu perdesse tudo. Imagine hoje, tudo que eu construí, eu perdesse do zero, voltasse a ficar zerado, sem um real de renda, o que eu faria para recomeçar, beleza? Então se liga aí, vamos lá. Bom, para vocês entenderem como que eu entrei nessa dívida, né? No meu primeiro negócio eu tive uma assistência de celular. E aí, só que foi assim, eu não tinha dinheiro para abrir uma assistência, né? Então quando eu abri, eu já fui com a cara e coragem, já peguei um ponto físico que era um lugar muito movimentado, muito top da cidade, ou seja, já entrei numa dívida alta praticamente, o aluguel era alto tudo, sem ter um único cliente. Ou seja, eu ia ainda ter que construir minha base, minha carteira de cliente para depois eu começar a faturar. E nesse tempo, eu não sei qual tempo seria, né? E eu não deixei um dinheiro de capital guardado para que eu, sei lá, por exemplo, vou separar um dinheiro para me manter pelo menos um ano sem sequer depender de uma venda que eu tenha feito, um celular que arrumasse ou qualquer coisa do tipo. Eu não fiz isso. Eu entrei, investi quase tudo que eu tinha, já como se na semana seguinte já ia entrar um baita de um dinheiro e em um mês já estaria faturando para cobrir todos os meus gastos e me manter. Olha só a cabeça fraca quando eu abri meu negócio, né? Então eu catei todo o acerto que eu saí de uma empresa que eu trabalhava. E eu não ganhava mal, tá, gente? Eu ganhava na média 4 mil reais na época, isso lá em 2014, 2015. Para o mercado tradicional, um salário bom. Isso a gente falando de 5 anos atrás. Então, assim, era um salário muito bom. Tinha um trabalho muito bom. Trabalhava em uma das empresas entre as 10 melhores do Brasil. E ainda na época de crise que estava vivendo, né? Um momento de crise que estava em geral. Essa empresa, muita gente morrendo de medo de ser mandado embora. E eu cheguei lá e dei minha demissão voluntária que teve na época para sair da empresa e catar tudo acerto. E aí todo mundo me chamou de louco, porque na época o negócio em crise, tinha um salário bom, um emprego bom, e eu simplesmente ia largar tudo isso para dar um tiro no escuro, né? Então, para vocês ter uma ideia, o que eu abri mão, né? Um emprego aí que eu poderia ficar o resto da vida, se aposentar com um salário ótimo, muitos benefícios e tal, empresa forte para currículo, tudo. Mas eu resolvi empreender, porque eu sei que por mais que eu estivesse lá daquele jeito e tal, ainda não ia conseguir realizar os meus sonhos, que são muito grandes, né? Então eu sei que por mais que tinha um salário bom, tudo aquilo, eu não ia conseguir conquistar. Mas então eu tinha que dar esse tiro e eu queria ter minha liberdade, né? Não ter que dar satisfação para ninguém, patrão, ter horário para cumprir, ter liberdade. Hoje, graças a Deus, aí tenho tanta liberdade financeira quanto de tempo. Hoje, para mim, qualquer dia é segunda, qualquer dia é domingo. Eu faço o dia ser o dia que eu quiser, né? Não depende de feriado, depende disso, daquilo. E isso já é gratificante demais, né? E então, assim, como que foi para vocês entenderem? Eu catei esse acerto da empresa na época, fui lá, né? Aluguei um ponto, pagava só o aluguel do ponto R$1.500, e ainda que o cara fez um preço bom. Comecei, enfim, sem ter capital, sem nada, coloquei todo o dinheiro lá. E aí o que aconteceu? Assim que começou, os 3 primeiros meses, não tava ainda rendendo ali o suficiente. E eu não tava tendo nem dinheiro para conseguir pagar o aluguel. Eu tava conseguindo faturar no mês ali menos de R$1.000, só aluguel R$1.500, depois fora água, luz, telefone e meus gastos pessoais. Então, assim, eu precisaria o mínimo no mês tirar R$3.500
para quem ganhava 4 mil antes, eu entendi que eu precisava ter uma vida ali de como se eu tivesse R$1.500, ou seja, diminuir pra caramba, né? Só que ainda eu tinha que cobrir todos os gastos da loja, então eu ia ter que faturar muito, e eu não tinha usado essa cabeça. Pode me chamar de burro, fui burro pra caramba, mas aprendi, né? Foi muito aprendizado. E aí o que aconteceu? Já no terceiro mês já começou as coisas a virar uma bola de neve. Aí eu fazia compra com fornecedor, com cartão, já comecei a entrar numa bola de neve. Quando saí da empresa também eu já tinha uma dívida no cartão, então todo o acerto da empresa eu coloquei no meu negócio, não paguei a dívida do meu cartão, que virou uma bola de neve, com outro cartão das coisas que fui comprando com fornecedores, depois o aluguel que foi atrasando e acumulando também, ou seja, somando tudo isso, em 6 meses, 8 meses mais ou menos de negócio, eu já estava entrando com uma dívida de 35 mil e pouco, 36, sabe quando você não vê uma luz no fim do túnel, acabou tudo. Quando eu comprei a loja, na época, a loja assim já tinha bastante coisa dentro, né? Comprei já de outra pessoa. Em mercadoria, tudo ali tinha uns 15 mil reais. Para vocês terem uma ideia, eu vendi tudo por 3 mil reais. Ou seja, eu comprei as mercadorias do ponto ali, tinha mais ou menos 15 mil reais em produtos. No desespero que eu tava para passar logo tudo, eu vendi por 3 mil reais em 10 vezes de 300. A pessoa que comprou me deu 10 cheques de 300 reais. Então assim, para vocês ver o ponto que eu cheguei. E falência total, acabou com tudo, vendi tudo que eu tinha dentro de casa, vendi moto, cara, acabou tudo. E aí eu falei, cara, acabei com a minha vida, né? Ao mesmo tempo que eu pensei, tava lá no fim. E aí eu tinha duas opções: ou eu voltava a procurar emprego, voltava no mesmo ciclo que eu já sabia qual era o caminho, que era a alternativa que com certeza a maioria ia fazer, ou tomava outra decisão que bem na época apareceu para mim, que é eu trabalhar com vendas. E eu comecei a entender que a venda não dependia só de mim praticamente, não precisava ali trabalhar 30 dias e ter sempre aquele mesmo salário. A venda poderia me proporcionar ganhos altos, só que ia depender de mim. Então na época eu comecei a trabalhar com cosmético, né? Na época eu ganhava o dobro, né, do que eu comprava dos produtos. Então, por exemplo, eu era muito perfumaria e tal, trabalhava bastante com isso. E eu cheguei, para vocês terem uma ideia, a ponto de eu trabalhar umas 3 semanas seguidas vendendo porta a porta. Então eu trabalhava vendendo porta a porta, tentando vender perfumes. E ali foi onde lógico, comecei a sair. Quando eu comecei a sair, começou a entrar as vendas, me deu um estalo. Por quê? As pessoas hoje, nem sei quanto a média de salário, quanto uma pessoa ganha hoje por dia, mas creio aí que talvez uns 70, 80 reais um brasileiro ganha, uma média, né, de um salário tradicional hoje aí. Eu consegui fazer, vendendo perfume porta a porta, para vocês terem uma ideia, eu conseguia fazer isso às vezes em 15 minutos, em 20 minutos. Eu cheguei a ter dia a trabalhar apenas 3 horas no dia, 3 horas na rua e fazer 500 reais, metade do salário para a pessoa trabalhar o mês inteiro. E ali começou a me dar um estalo, que eu entendi, cara, que se eu me dediquei, ganhei esse valor, então se eu me dedicar 8 horas por dia, pegado, quanto que vai me render? Tudo ia depender de mim. Então eu comecei a trabalhar muito forte em cima disso, comecei a trabalhar forte em relação à venda, comecei a fazer dinheiro muito rápido, e foi aí quando eu comecei a dar um start, né? Um start em questão de me ajeitar, pelo menos tirar rendimentos que eu conseguisse pagar minhas contas e depois alavancar o dinheiro para mim começar a tentar empreender outras coisas, porque a dívida ainda não ia conseguir pagar. Abandonei tudo na época, paguei só as coisas necessárias, que era aluguel atrasado, para não dar problema e tal, mas cartão tive que deixar, muita coisa. E esse dinheiro que eu fui fazendo, o que eu fiz? Eu fui juntando, ao invés de só gastar e pagar conta, que às vezes a gente também assim, é mandado embora do emprego, a gente pega o dinheiro, vai lá, compra uma televisão, compra isso, compra aquilo e paga a conta, fica sem nada. Eu poderia ter feito isso também com esse dinheiro que eu fui fazendo, mas ao invés de eu ir lá e pagar as contas, não que eu não ia pagar, mas por enquanto eu deixei de lado, paguei só o necessário, tirei dinheiro para me manter. E esse outro dinheiro, o que eu fiz? Eu fui guardando para me reinvestir em algo. E aí foi onde depois comecei a abrir outro negócio, e aí fui gerando aos pouquinhos a renda, depois abri outros e assim por diante. E aí comecei a me alavancar novamente e depois consegui quitar tudo aos poucos. Então, o que eu faria hoje, né? Isso contando aí o início da minha carreira no empreendedorismo, para vocês entenderem, que também não foi fácil. Então, para você, às vezes você vai já dar um tiro, já vai ser certeiro, se for assim, ótimo. Mas é bom que você entenda que também pode ter obstáculos. Mas se você tem um planejamento, as coisas ficam mais fácil. O que acontece muito hoje? Hoje, muita gente que vai ser os futuros ricos e milionários, eles ainda são pobres financeiramente, mas na cabeça eles já são muito ricos.
O que muita gente faz, os próximos ricos milionários? Às vezes ele tem um trabalho tradicional hoje, ele já está trabalhando um emprego para alguém, só que nas horas vagas ele está guardando o dinheiro e construindo algo para depois ele abrir para ele. Eu vi várias pessoas hoje, conheço várias pessoas que trabalham, por exemplo, que tem delivery, conheço pessoas que trabalham de segunda a sexta e abrem seus delivery de quinta a domingo à noite para fazer o seu extra e construir seu negócio. Ou seja, tá ralando pra caramba, cara, de segunda a segunda pegada. Só que tem que ser assim, enquanto outras pessoas estão fazendo o quê? Tem seu emprego, quer ter algo, mas não tá fazendo nada em paralelo. E beleza, só que às vezes você não tá fazendo nada, não é o problema. O problema é quando você quer conquistar algo e nesse tempo você tá gastando em besteira. Por exemplo, eu fazia muito isso. Na época eu não queria empreender lá atrás, né? Ainda trabalhava pros outros. Nas minhas horas vagas, o que eu ficava? Na frente do computador jogando game, ficava assistindo TV, assistindo novela, coisa que isso não agregava em nada. Então assim, depois que eu comecei a entender que, cara, nessas horas vagas eu preciso construir meu futuro. Nessas horas do tradicional eu mantenho minha vida, mantenho ali a me sustentar e tudo mais. E nas horas vagas eu construo o meu futuro. É isso que eu comecei a entender. Então, o que eu faria hoje agora se eu perdesse tudo e ficasse na estaca zero? Eu começaria a construir alguma coisa, uma renda. Vender algo é o melhor caminho, né? Você consegue dinheiro rápido e tudo depende dos seus esforços. Isso que eu já mostrei várias ideias aí no canal. Já ensinei vocês a ganhar dinheiro com maquininha de cartão. Já ensinei a fazer um extra importando o produto da China. Tem aí no canal aí. Importando da China e vendendo nos grupos do Facebook, né? Veja aí que eu fiz esses vídeos aí. Já ensinei vocês a trabalhar, a abrir delivery com pouco dinheiro dentro de casa. Coisas que não tem risco nenhum, que você consegue construir e começar a construir uma renda. Então, se eu terminasse hoje do zero, eu tinha várias alternativas. Podia começar um delivery dentro de casa, poderia pegar produtos e revender como eu fiz lá no começo e ir me estruturando. Uma coisa que também me ajudou muito, isso não já depois que quando praticamente eu fali, entrei com essas dívidas de 40 mil, bem depois que eu comecei a trabalhar com vendas, em outros horários, o que eu fazia também? Eu comecei a trabalhar como motorista de aplicativo, então eu também trabalhava como motorista de aplicativo e fazia venda, juntava as duas coisas e tirava um bom dinheiro também, e assim ajudou a potencializar e ter dinheiro para empreender depois. Então hoje eu poderia, se começasse do zero, eu poderia abrir um delivery dentro de casa. É uma das coisas que eu faria. Começava a trabalhar com vendas. As vendas dá dinheiro rápido, não te prende, também é muito bom. Poderia até voltar a ser motorista de aplicativo para ir fazendo um dinheiro, para mim empreender depois em outra coisa, porque muitas das vezes você quer começar um negócio que às vezes exige você ter um bom dinheiro para você começar, só que às vezes você não tem esse dinheiro. Então imagina hoje que você quer abrir um negócio, você não tem o dinheiro, não tem problema nenhum. Você trabalha para alguém, tranquilo, aquele dinheiro você não pode tirar um centavo, tranquilo. E nas suas horas vagas, você tem 24 horas do dia, 8, 9 horas, 8 a 10 horas, você trabalha para alguém. E sobra ali 14 horas em média. O que você faz com essas 14 horas? 7 horas você tira para dormir, ainda sobra um monte de tempo. Você pode fazer uma renda extra em alguma coisa, começar a revender algum produto, fazer um extra para você juntar dinheiro e depois você abrir um negócio que exige você ter um investimento maior. Você pode, por exemplo, na data que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá chegando aí final do ano, motorista de aplicativo racha de ganhar dinheiro no final do ano, porque as corridas ficam mais caras, muita gente pedindo. Então assim, dá para tirar um bom extra também. Você pode ir lá, alugar o carro de alguém. Na época eu tinha nome sujo, não conseguia nem alugar em locadora. O que eu fiz? Fui lá, aluguei por uma pessoa particular. Em grupos de Facebook, às vezes encontra pessoas que alugam o carro particular para as pessoas. Então eu só precisava dar um calção, fiz um contratinho de gaveta e aí comecei a trabalhar. E depois de um tempo eu consegui guardar esse dinheiro para mim abrir em outras coisas. Então se você não tem carro, nada, mas tem carta, você pode fazer isso. Então assim, o que é a ideia, a dica que eu te dou? Cara, nas horas tradicionais, se você trabalha no mercado tradicional, beleza, você se mantém. Nas horas vagas, você se prepara para construir o seu futuro. Se hoje nas suas horas vagas você não faz nada, mas quer ter uma vida melhor, você já precisa se mover. Oportunidade aqui não falta, só aqui no canal e as opções que tem aí na internet aí, cara, dá para você fazer centenas de coisas aí como renda extra, entendeu? Já citei vários aqui, você importar produto da China e revender, abrir um delivery, fazer aí motorista de aplicativo, motorista de entrega, se você tiver moto, dá para você fazer um extra, coisas que você controla o seu tempo, entendeu? Então é isso, tá, gente? Então o que eu queria passar para vocês é compartilhar um pouquinho da minha história, como que foi lá no começo, porque às vezes é fácil, né, vir
vê, hoje você está conquistando isso, está conquistando aquilo, hoje você ganha isso, hoje você compra uma moto, hoje isso, aquilo e tal. Só que aí, muitas das vezes as pessoas não veem o que você passou lá atrás. Então eu quero compartilhar isso para vocês pegar a minha história e usar, né, como incentivo, entender que a gente também passa por ocasiões que às vezes são difíceis, mas que as decisões que a gente toma vai fazer se a gente sai do buraco ou não. Eu poderia hoje ter procurado emprego, hoje estar trabalhando para os outros até hoje e sei lá como estaria a minha vida, mas eu resolvi fazer o quê? Ir catar, revender produto porta a porta. Quantas pessoas será que faria isso? São poucas, né? Mas é assim. O sucesso, o resultado vem dos esforços que você faz. Se você está disposto a pagar o preço, lá na frente ele vai vir, né? Mas tudo vai depender dos seus esforços e da sua força de vontade, né? Deus dá oportunidade para todo mundo da vida, a verdade é essa. Só que não é todo mundo que está disposto a mover as pernas, né? Os pezinhos, as perninhas, você tem inteligência de tudo, tem 2 braços, 2 pernas, seja grato por isso, porque tem gente que às vezes é mais forçado que a gente e às vezes nem tem perna e nem tem braço, já vi isso, entendeu? Então seja grato se você tem saúde, que é a única coisa que você precisa, tá? Deus já te deu a saúde, já deu tudo ali bonitinho, o resto é com você, pegar e ir pra cima, ter força de vontade, que eu tenho certeza que lá na frente os frutos você vai colher, pode ter certeza disso, beleza? Eu espero que tenha ajudado compartilhando isso com vocês. Comenta aí abaixo o que você achou desse vídeo, já se inscreva, deixa o like e tamo junto aí, até o próximo vídeo.